Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo e desejar um bem-vindo a todos vocês aqui em nosso canal Escatologia em Tempo Real. É isso mesmo, Escatologia em Tempo Real é o nosso canal aqui que nós vamos estar trabalhando sobre escatologia bíblica. Mas, de antemão, para mim estudarmos sobre escatologia, eu preciso entender qual é o significado dessa palavra escatologia, que vem de uma palavra grega que significa escatos. Escatos quer dizer último, extremo, derradeiro e final. Escatos, logia. Logia significa um tratado, uma coleta, um estudo. Então, quando nós vamos juntar essas duas palavras, escatos mais logia, nós vamos perceber que escatologia significa estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E há uma dúvida no coração de muitas pessoas quando nós falamos sobre escatologia. Primeiro, o que vem na mente das pessoas é que vai estudar o Apocalipse, é um livro difícil e tal. Não, queridos, não. Escatologia, ela está na Bíblia inteira. Desde o livro de Gênesis nós vamos ver a escatologia bíblica. Quando nós vemos lá em Judas 14, nós vamos ver que ele é o sétimo depois de Adão. Ele é antes de Noé. E ele profetizou: eis que é vindo o Senhor com todos os milhares de santos. Ou seja, em Judas ali, não, o apóstolo, ele profetizou, Enoque profetizou a segunda vinda do Senhor, porque não é nem a primeira, que é o arrebatamento. Então, é algo interessante nós entendermos. Então, a escatologia não se encontra somente no livro de Apocalipse, mas a escatologia, ela é desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver a escatologia bíblica. E aí, a nossa teologia, ela é dispensacional, ou seja, dispensacionalista. Por que isso, pastor? Por que dispensacionalista? Porque nós respeitamos todas as dispensações. As dispensações precisam ser respeitadas. E estudiosos trazem, que existe pelo menos uma certa dispensação. A primeira dispensação, nós vamos ver que é a inocência, ou seja, antes da queda do homem ali de Adão e Eva. A segunda dispensação é a consciência, ou seja, após Adão ali, ele recebia a consciência dos seus pecados. E a terceira dispensação é o governo humano, que foi ali num período ali após o dilúvio ali. Depois veio a dispensação, a quarta dispensação patriarcal, que foi ali a dispensação ali de todos os patriarcas. E aí nós vemos aí que existe a dispensação da lei e a sexta dispensação, a dispensação da graça, e a sétima dispensação, a dispensação milenar, ou seja, do milênio. Ou seja, essas são aí as 7 dispensações que existem. E qual dispensação que eu estou? Eu estou na dispensação da graça. E aí, quando nós falamos sobre a vinda do Senhor Jesus, eu não vou nem falar no Antigo Testamento, nós vamos falar mais no Novo Testamento. Mais de 318 vezes fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Paulo, 50 vezes. O apóstolo Paulo, ele menciona, em praticamente quase todas as suas cartas a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós vamos entendermos também dentro da teologia, nós vemos que existem 9 temas que são trabalhados dentro da nossa teologia. O primeiro tema é o arrebatamento. O segundo, o tribunal de Cristo. O terceiro, bodas do Cordeiro. Quarto, tribulação. Quinto, vinda de Cristo em glória. Sexto, julgamento das nações. Sétimo, o milênio. Oitavo, juízo final. E nono, o estado eterno. Ou seja, todos esses temas são tratados sobre escatologia na nossa teologia. Ou seja, esses temas são muito relevantes porque existe
pelo menos os 4 sermões que são importantes, né, nós entendermos que precisa ser pregado, queridos, além da nossa salvação, missões, santificação e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os nossos pioneiros, né, da Assembleia de Deus, existia ali 4 níveis de pregação ali: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que breve voltará. Então esse é um tema que muitas igrejas, até na pandemia, voltou a falar, mas muitas igrejas esse tema está sendo esquecido. Mas eu estou aqui para trazer para vocês a escatologia bíblica em tempo real para vocês aqui. E aí nós vamos ainda tratarmos, queridos, sobre, aqui apenas hoje, apenas a introdução. Nós vamos pegar alguns versículos bíblicos e entender a palavra do Senhor. Nós vamos tratar sobre o arrebatamento, vamos tratar ainda sobre as 3 correntes de interpretação. Nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém ou para um debate teológico, uma competição teológica ou ideológica, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para complementar, para auxiliar você, aluno, que quer entender melhor sobre a escatologia bíblica. Lógico, eu vou trazer a minha posição e vou basear também a minha posição que nós defendemos. Então, nós vamos ver um texto bíblico lá quando nós olhamos que Jesus ele veio aqui na terra. Quando nós falamos sobre a igreja, queridos, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos diz que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. O que isso nos mostra? Isto mostra que a igreja ela já estava no plano original de Deus, ou seja, Deus não foi pego de surpresa ali com uma queda de Adão e Eva, de maneira nenhuma. Deus já sabia de antemão e ele já havia preparado o Cordeiro desde a fundação do mundo, ou seja, não tinha nem criado os céus e a terra, nem mesmo Adão, mas ele já tinha um plano de salvação para a igreja. Eu vou estar lendo alguns versículos, trazer estudos profundos aqui para vocês, mas eu preciso que vocês fiquem comigo, compartilhem e deixem o seu comentário e a sua dúvida que nós vamos estar respondendo aqui em nosso canal. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor lá em João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus ele estava ali na cruz, ele disse assim: e quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus disse, está consumado. Essa palavra consumado no grego é tetelestai. Tetelestai, queridos, existia pelo menos 4 vertentes da raiz dessa palavra tetelestai no mundo grego antigo. Primeiro, essa palavra tetelestai significa quando um pai dava uma tarefa ao filho. E aí o pai saía de casa, ia cumprir as suas obrigações, e o filho, ele deveria cumprir aquela tarefa. Ou seja, então quando o pai chegava em casa, o filho falava, pai, eu cumpri aquela tarefa, eu acabei aquela tarefa. E isso nos aplica, isso bem na pessoa do Senhor Jesus, porque o pai deu uma tarefa para ele, o pai deu uma missão para ele, e se ausentou dele por algum tempo. E aí Jesus, ele veio aqui à terra. E aí, quando ele está lá na cruz, ele olha, ele vê ali aquele sofrimento, ele fala, está consumado. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo, meu Pai, eu cumpri a tarefa que o Senhor me delegou. Olha que profundidade, eu vou passar muitas coisas profundas para vocês aqui. Aqui é comentários teológicos, tá bom? E bíblicos também. E aqui nós vamos entender a segunda vertente dessa palavra. Tetelestai é quando o general ele ia à guerra. Quando o general ele ia à guerra,
e ele ali vencia. Quando se voltava da guerra, ele falava: está consumado, ou seja, venci. Ou seja, Jesus, quando disse tetelestai, ali dizendo eu venci, isso vai na contramão humano e na contramão da lógica e da cultura daquela época, e também no Antigo Testamento. Morte de cruz é alguém maldito. Como que alguém disse que pode vencer morrendo? Mas sim, ele é aquele que venceu morrendo. Ele venceu morrendo. Ele venceu morrendo porque ele, na morte de Jesus, ele ia trazer vida para a minha e a sua vida. Só que é o seguinte, ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí depois ele ficou aqui na terra por um período de 40 dias, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo e prometeu voltar para buscar a igreja. E quando se fala, ele disse que enviaria outro ali, outro no grego, não é outro halos, né? Algo diferente, né? Não é héteros, né? Mas é halos, né? Hétero significa outro diferente, mas é halos, ou seja, outro da mesma substância, da mesma característica. Jesus enviou o Espírito Santo, então ele venceu lá na cruz pela minha e a sua vida. E a terceira vertente sobre tetelestai significa que quando um comerciante ele ia no banco e ele tinha uma dívida muito alta, em que ele não conseguia pagar e vinha alguém ali e pagava a sua dívida para ele. Significa o quê? Que essa dívida ela foi quitada. Nós também tínhamos uma dívida. A cédula que era contrária contra nós, como diz Colossenses capítulo 2. Cristo tirou aquela cédula que era contrária a nós, ou seja, nós não conseguíamos pagar. Nós não tínhamos recursos humanos, recursos para pagar. Porque senão já não seria graça. Porque se eu ter que pagar alguma coisa, já não é graça. E essa expressão graça nós vemos muito na Bíblia. A graça de Deus é proativa, né, à frente, mas também é retroativa. Nós vemos essa graça lá em Noé, né? Nós vemos essa graça lá no Antigo Testamento, né? Nós vemos essa graça ali em Esther. A graça é algo abrangente, mas eu preciso entender qual é a graça que está sendo falada ali. Então existe a graça comum e a graça salvadora. A graça da salvação que Cristo fez pela minha sua vida, não é por mérito, que nós não conseguíamos pagar. E a quarta vertente para essa expressão tetelestai no grego é quando um criminoso cumpria a sua pena, né? E aí recebia uma placa ali de madeira escrito livre, ou seja, está em liberdade. Ou seja, nós também éramos considerados como criminoso, nós não tínhamos privilégio, nós não temos, vamos dizer assim, como pagar o que Jesus fez. Nós éramos criminosos, pecadores. Mas através do sangue de Jesus, ele nos justificou. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou livre de condenação, queridos, se eu estiver em Cristo Jesus. Eu não estou falando aqui sobre acusações, não. Talvez eu e você somos acusados de uma coisa, talvez uma coisa que nós não fizemos. Mas se eu estiver em Cristo Jesus, essas acusações não vai nos condenar. Quando significa que nós não teremos nenhuma condenação, significa para quem está em Cristo. Agora, muitos que não está em Cristo, ele é acusado, mas essas acusações condenam, porque ele não vive aquilo que deve ser vivido nos princípios da palavra. Então, as acusações vai ser condenada a ele. Mas talvez se eu estiver em Cristo, alguém me acusa de homofóbio e outros nomes, outras coisas, acusa de várias coisas, de ladrão, mas essas acusações não vai me condenar. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Então anote aí essas 4 vertentes aí
da palavra tetelestai que Jesus pagou lá na cruz pela minha e sua vida. Primeiro, é quando o pai dava uma tarefa ao filho. Segundo, é quando o general ia à guerra e vencia. Terceiro, como um pai tinha uma dívida impagável. E quarto, é quando um criminoso cumpria a sua pena. Existe até um louvor, né, que eu era um criminoso, né? Eu que era para estar lá, mas Jesus assumiu o meu e o seu lugar. E aí, quando nós falamos sobre a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus, queridos, Paulo vai dizer, lá em 1 Tessalonicenses, lá no seu capítulo 1 e o versículo 10, ele diz: e esperar no céu Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, que nos livra da ira futura. Olha que algo interessante, queridos. Por quê? Porque Jesus nos livra da ira futura. Então, a minha posição, vocês vão entender ainda, a minha posição, qual é a minha posição dentro da escatologia? A minha posição, ela é pré-tribulacionista, tá? É a minha posição. Porque nós cremos que a grande tribulação é um derramar da ira de Deus. E Jesus nos diz que, Paulo dizendo que Jesus nos livra da ira futura, o derramar da ira. Porque senão não faria sentido. Não faria sentido. Jesus já tinha que ter levado e matar todo mundo e acabado com tudo. Porque se for ter para mim ter que passar a grande tribulação e ser salvo, aquelas praga, os selos, 7 trombetas, 7 taças, e cada uma ali dessas trombetas com 21 juízos, cada uma trazendo 3 ali. Se for ter que eu passar por isso, não faz sentido, tá bom? Não estou falando das tribulações do dia a dia, eu estou falando da ira de Deus, da grande tribulação. Não estou falando dessas provações do dia a dia que nós passamos. Então, 3 coisas que precisamos entender. Eu disse para vocês que aqui nós vamos passar coisas profundas. Primeiro ponto, anote aí. Primeiro, Jesus veio para os que era seu. Mas os seus não receberam. Porque lá em João capítulo 1 diz, e veio para que era seu, a morte, a cruz, né, o que era dele. E os seus não receberam, os judeus. Mas depois diz, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem chamados filho de Deus. Então, primeiro, Jesus veio para o que era seu, os que era seu. Segundo, no arrebatamento, Jesus vai vir para os que são seus, para aqueles que são, ou seja, no presente. E no Amargedon, na segunda vinda do Senhor, quando Jesus vinha agora com a igreja, ele vai vir com os seus. Então, anote aí, pega papel e caneta aí, já anote aí. Primeiro, Jesus veio para o que era seu, e no arrebatamento, na vinda do Senhor Jesus, ele vai vir para os que são seus. O mundo vai continuar depois, as pessoas do mundo vão continuar aí depois, para passar a grande tribulação. E depois, Jesus vai vir com os seus. Com significa estar com as pessoas, como as pessoas que foram arrebatadas. Tá bom? E, queridos, é algo muito interessante nós entendermos. Nós temos que esperar a vinda do Senhor. Se fala sobre a antropologia, o homem. Antro quer dizer o homem que olha para cima. O homem é o único ser que olha para cima. E nós olhamos para o céu. Não estou falando fisicamente, mas espiritualmente, focado no Senhor. Você não vai ver um porco olhando para cima. Você não vai ver muitos animais olhando para cima. Mas o homem é o único ser que olha para cima. Nós temos que esperar essa vinda do Senhor Jesus a cada dia. E aqui me resta esses 10 minutos aqui. E eu quero aproveitar esses 10 minutos que eu tenho aqui. Como nós vamos falar sobre a escatologia, eu quero falar aqui sobre a dúvida de muitas pessoas, que é sobre o toque da trombeta, né? Se vai ouvir a trombeta. Vamos falar sobre 3 elementos ali, muito importantes. Mas para isso, eu quero ler com vocês um texto bíblico,
é a carta de Paulo escrita aos Tessalonicenses, que essa carta do apóstolo Paulo, estudiosos trazem que essa foi a primeira carta. Há uma discussão entre os estudiosos se foi a Tiago, a Tessalonicenses, né? Mas a maioria acredita que essa foi uma das primeiras cartas, um dos primeiros escritos do apóstolo Paulo. Isso foi tão relevante, tão importante, que nós vamos perceber que no final de cada capítulo, de todos os capítulos, Paulo fala da vinda do Senhor. Paulo falou muito ali, ele foi perseguido ali em Tessalônica, né? Ele falou muito sobre a vinda do Senhor, tanto é que houve-se ali um problema, as pessoas estavam esperando tanto a vinda do Senhor Jesus, que já não queria nem trabalhar. Então Paulo precisou corrigir ali, porque como ele foi perseguido, não deu tempo de ensinar muita igreja. Paulo precisou corrigir ali, vamos para corrigir. Falou, ó, quem não trabalha não come. Ó, a vinda do Senhor... Não, aí já é escatofobia, né? As pessoas estavam já delirando ali. E isso não pode. Uma certa irmã da nossa igreja, ela sempre dizia, ó, nós temos que viver como se Jesus viesse daqui a 100 anos. Ou seja, nós temos que esperar Jesus como se ele viesse daqui a 100 anos, mas viver como se ele vivesse, muitos falavam meia hora, mas a menos que um segundo. Pois nós vamos trabalhar ainda sobre essa questão do segundo aí, sobre o piscar dos olhos, e é menos que um segundo. Então temos que esperar Jesus como se ele viesse daqui a um segundo. Você pisca o olho, já deu menos de um segundo. Então é importante nós entendermos. Então vamos ler aqui, porque em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu não vou estar lendo, queridos, todo o contexto, né? Mas eu quero apenas o versículo 15 e o 16, que diz assim: dizendo, pois, isso pela palavra do Senhor. Veja que Paulo está dizendo aqui que é pela palavra, que nós, os que ficaram vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que isso significa? Não irá antes. Não preceder significa que não irá antes. Veja que Paulo fala que nós, os que ficaram vivos. Paulo tinha tanta convicção da vinda do Senhor que ele se incluiu também no arrebatamento. Paulo já também esperava Jesus naqueles dias. Porque o que ele fala aqui? Porque nós, os que ficarmos vivos. Mas Paulo morreu. Mas Paulo tinha já uma esperança seus dias na vinda do Senhor. Olha que é interessante, nós lemos a Bíblia e compreendemos a palavra. Ou seja, não precederemos que não, ou seja, aqueles que morreram em Cristo. E eu parei para analisar algo profundo que eu vou passar para vocês aqui. O porquê, queridos? Porque os que morrerem em Cristo vai ressuscitar primeiro. Porque Deus, quando olha o homem, ele olha como um ser integral, espírito, alma e corpo. Quem morreu em Cristo hoje está lá no paraíso só em espírito e em alma. Diz aqui nessa carta mesmo que Jesus vai trazer com ele os espíritos. E vai ligar-se ao corpo. Não importa a forma que morreu, ou queimado, dilacerado. Ele tem os átomos na sua mão, vai juntar. E primeiro vai ressuscitar os mortos. E aí eu parei para analisar e falei, Jesus, por que primeiro os mortos? Porque já pensou, os vivos é levado, depois leva os mortos lá, somente com alma, juntado somente com alma e espírito? Já pensou você ter que ver alma e espírito? Não, então primeiro vai ressuscitar os mortos, o ser integral. Por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o Deus de Pai vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo, o ser integral. Então primeiro os mortos vai ressuscitar por causa disso, o ser integral, e depois os vivos não vão morrer, vão ser apenas transformados. E vai nos ares ali, vai passar pelo tribunal de Cristo para estar para sempre com o Senhor. Olha que algo relevante. Isso vai acontecer no arrebatamento. Mas olha que algo interessante. Aí Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, primeiro com um alarido, segundo, voz de arcanjo, terceiro, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só que algo interessante, porque
nós vamos aprender aqui 3 detalhes importantes. Anote aí. Primeiro, vai falar o quê? Sobre alarido. Alarido. O que é alarido? Era um sinal de alerta. Alarido é um barulho. Há muitas partes na Bíblia, até lá no Êxodo, quando o povo está barulhando ali, é um barulho. Alarido é um sinal de alerta de um perigo iminente. Porque a vinda do Senhor Jesus, ela é iminente. O que é uma vinda do Senhor iminente? Significa que ele vai vir a qualquer momento, né? Então, o alarido, naquela época, era um sinal de alerta. Ou seja, quando Jesus vir para buscar a sua igreja, vai ser um sinal de alerta para essas pessoas que vão ficar aí. É um sinal de alerta do perigo, de um incêndio, de uma invasão, né? Então, quando Jesus vir, vai ter o alarido. Vai ter um sinal de alerta. Vai ter um sinal de alerta. Mas Jesus vai levar aqueles que são seus, como nós já aprendemos. Os outros vão continuar aí. Então, quando essas pessoas continuarem aqui, o que vai acontecer? A grande tribulação. Vai ser o perigo, né? Vai ser as perseguições, vai ser as afrontas, né? As perseguições vão ser acaloradas. Então, a saída dessas pessoas, a saída da igreja, vai ser um alerta para aqueles que ficarem aqui. Vai ser um alerta. Veja que Enoque, ele gerou Metusalém. Metusalém significa alertador. Quase 1000 anos de alerta ali para as pessoas. Mas eles não obedeceram, não ouviram a voz do Senhor. Então, quando Jesus vir, vai vir com um alarido. Vai ser um sinal de alerta para aqueles que ficarem aqui. Ó, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu irmão? Cadê meu pastor? Cadê aquele obreiro? Ou seja, é um sinal de alerta do mal que estará por vir. Porque o alarido é um sinal de alerta de um perigo, de um incêndio, de algo mal que vai acontecer. Só que, segundo, não vai ser somente alarido. Vai ter também a voz de arcanjo. A voz de arcanjo. Quando Deus envia o arcanjo, a Bíblia fala, tem vários, tem outros, mas a Bíblia menciona um pelo nome, o arcanjo Miguel. Quando Miguel é enviado, é para dar um livramento, é para uma grande missão, é para dar um grande livramento para a nação de Israel. Ou seja, quando envia-se esse arcanjo, é para uma missão extraordinária. É um maioral, né? Então, para esse maioral, esse arcanjo vir para livrar Israel do poder de alguém, do poder do inimigo. E aí, quando Jesus, olha que algo profundo, quando Jesus vir que arrebatar a sua igreja, ele vai levar os que são seus, ele vai levar a igreja, ele vai arrebatar a igreja, ele vai livrar a igreja do poder do inimigo, do poder das trevas que vai ficar aqui na grande tribulação. Mas também tem o que? Por fim, a trombeta de Deus. E quando nós vamos estudar sobre as trombetas no Antigo Testamento, em Números capítulo 10, existia 2 trombetas de prata. O Senhor ordenou que Moisés fizesse um toque, reunir as lideranças, os cabeças. E um toque curto e forte era um sinal de partida. É sinal de que era a hora de partir. Era a hora de desarmar as suas tendas, desarmar as suas barracas e partir. E quem tocava a trombeta, segundo o que diz em Números capítulo 10, era somente os sacerdotes, a família de Arão. E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então entendemos que Jesus é que vai tocar a trombeta.
E aí, quando Jesus fizer isso, ele vai nos convocar, ele vai nos chamar. Existem várias finalidades sobre a trombeta. Primeiro, celebração. Jesus vai nos convocar, vai nos chamar para participarmos da celebração. Trombeta é o chofar, que é um chifre carneiro que era tocado. Então existia. Paulo fala sobre o alarido, um sinal de alerta. Ele fala sobre a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos levados, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos trazer coisas profundas aqui, vamos falar ainda sobre o arrebatamento, ainda não entramos na área do arrebatamento, e também sobre os sinais da vinda do Senhor. Os sinais estão bem nítidos. Que Deus abençoe.